Então, eu não sou uma pessoa que acompanha animes da temporada. Isso porque eu sou muito preguiçosa para acompanhar alguma coisa, na verdade. Mas em 2019, um amiguinho meu chegou em mim começando com um papo de lê isso aqui, é tipo Jujutsu, mas o maluco vira uma motosserra. Eu também gosto muito de animes que envolvem agências que caçam demônios e essas coisas. Só que, obviamente, o que mais me chamou a atenção e me conquistou para ler esse mangá foi uma pessoa vir numa motosserra. Infelizmente, na época, eu acabei só deixando de lado porque eu não tava na mesma vibe que o mangá. Então, chegou 2022, o anime foi finalmente lançado e eu odiei demais ele. Mas eu também gostei. Achei os diálogos terríveis, mas também achei os diálogos bons. É como se tivesse duas pessoas escrevendo essa obra ao mesmo tempo. Só que, infelizmente, eu descobri que isso é uma constância do autor. E sim, estamos falando de Chainsaw Man, o menino motosserra. Esse mangá foi escrito e ilustrado por Tatsuki e foi lançado em 2018. Esse autor tem outras obras, mas nenhuma chegou a chamar tanta atenção. E uma coisa interessante é que essa atmosfera caótica e melancólica está sempre presente nas suas obras. Esse é meio que um grande charme dele. Só que o Tatsuki é um autor complicado para mim. Eu gostei muito de Look Back e Goodbye Eren, mas odiei Fire Punch. Suas histórias curtas são páginas e mais páginas de melancolia. Já as longas, ele acaba perdendo muito a mão em algumas coisas que são um pouco complicadas. Tem muita coisa válida que eu posso criticar negativamente aqui. Tipo, metade das coisas que saem da boca do Denji, ou escolhas equivocadas de roteiro, personagens importantes que são descartados muito cedo e não tem uma substituição adequada no núcleo, mas eu não vou fazer isso, não agora. Tem seus erros, como qualquer mangá tem, mas ainda é um universo interessante em que todos os personagens estão vendendo a sua liberdade para tentar conquistar sua liberdade. Esse não é um anime de terror, obviamente, mas um dos seus temas principais me assusta bastante. Você tem controle das suas escolhas e da sua vida, ou apenas está deixando que outras pessoas façam essas escolhas por você? Quando eu gravei esse vídeo, o anime ainda estava no episódio 7. Eu vou tentar me manter apenas no que foi mostrado até então, e eu vou me manter apenas nos personagens principais da obra, e todo o existencialismo que tem ao redor deles nos primeiros episódios. No final do vídeo, quando eu for falar mais do que eu achei da obra, tirando o existencialismo, vai ter spoiler. O mangá ele começa já se questionando se existe liberdade. A resposta é não. Você não é livre. Mesmo acreditando que sim, sempre vai ter alguma coisa te prendendo e te obrigando a mudar seu destino. Em resumo, você não tem controle da sua própria vida. Você pode ter seu livre arbítrio para fazer suas escolhas, mas todas essas escolhas tendem a se mover para o lado que te prende, para suas dívidas, para um bicho de estimação, para uma lembrança. Sempre vai ter alguma coisa te impedindo de fazer o que você realmente quer. Denji começa como o arquétipo do personagem que vive isolado da sociedade. O autor usa muitos elementos de filmes e ele consegue quebrar alguns deles muito bem, como ele fez com Denji. Geralmente, esses personagens que vivem isolados passam a sensação de liberdade para quem está assistindo. Ele não está cercado por pessoas, é apenas ele e as regras dele. Mas Denji está longe disso. Depois que seu pai tirou a própria vida, as suas dívidas foram passadas para o filho. Nesse momento, ele ganhou uma coleira para o resto da sua vida. Ele não vive de uma forma simples por escolha, e sim por falta de escolha. E toda a sua existência gira em torno de pagar uma dívida. Ele foi completamente privado de ter sonhos. Assim, ele não tem nenhuma liberdade e nenhuma escolha. Não existe a opção de escolher um caminho diferente para ele. Por isso, ele meio que não se importa com seu corpo, como é visto no primeiro episódio. O único momento que ele teve um pequeno controle do seu destino foi quando ele conheceu o pequeno demônio Pochita. Ele acreditava que o dinheiro vinha com liberdade. Quanto mais dinheiro, mais direito de ter uma vida. Mas esse pensamento se quebra quando ele descobre que os membros da Yakuza fizeram um acordo também com o demônio. Mesmo tendo todo o dinheiro, eles não tinham liberdade e queriam mais. Eles também não se importam com seu corpo, da mesma forma que o Denji. Nesse meio tempo, o Denji consegue conquistar sua liberdade, que é quando ele se funde com o demônio dele. Isso porque ele ganha o poder de eliminar todos os Yakuzas. Esse é o momento que ele está conquistando a sua liberdade, mas infelizmente ele conhece a Makima e ela o abraça. E assim,
nosso pequeno Denji ganha outra coleira. Denji tinha uma vida instável, sem nenhum controle, apenas sobrevivia e caçava demônios para tentar conquistar um pouco de controle. Makima oferece mudar isso. Pelo menos ela fala de uma forma muito simpática e acolhedora. Mas nada muda. Ele terá conforto se for útil a Makima, mas ele não vai estar vivendo uma vida simples, como ele queria. Vai apenas continuar sobrevivendo, apenas para caçar demônios, e se ele conseguir fazer isso da forma correta, talvez ele esteja conquistando controle, só que na verdade ele está fazendo apenas a mesma coisa que ele estava fazendo para Yakuza, visto que se ele não for útil, ele será eliminado. Exatamente como acontecia antes. E aqui aparece uma questão interessante, que é qual seria o futuro dele se ele não tivesse encontrado com a Makima. Ele finalmente teria controle do seu futuro. Seria uma coisa incerta, porque poderia terminar bem pior do que começou. E fica uma questão do que vale mais: a liberdade com a incerteza ou dar o controle da sua vida para outra pessoa com a garantia de que terá um conforto. Bem, a Power, ela é quem está mais perto de ter liberdade. Toda a sua existência é simples. Sua única ambição é sua sobrevivência. E para fazer isso ela só precisa se alimentar, sempre vagando sozinha, procurando uma nova caça e se divertindo nas suas caçadas. Ela tinha o completo controle da sua vida, mas ela perde uma parte quando conhece o Miauzinho. A partir daqui, ela não tá mais se movendo por causa dela. Ela tá se movendo para ela e para o Miauzinho. Ela cria um apego muito grande no gatinho e ele é a coleira dela. Ela consegue se proteger muito bem sozinha, mas agora ela tem que pensar numa vida frágil que tá acompanhando ela. E ela visivelmente não sabe agir quando o Miauzinho tá em perigo. E por causa desse pequeno detalhe tão minúsculo que é um gatinho, ela aceita vender a sua vida para duas pessoas. A primeira é para o demônio dos morcegos e a segunda para a Makima, assim ignorando por completo a sua liberdade e seus desejos para colocar o bem-estar de um pequeno gatinho em primeiro lugar. Ela também chega a conquistar sua liberdade de novo, com muitas aspas, só que nesse momento a gente quase perde o Miauzinho. E a Power percebeu que a liberdade dela não vale a pena se ela estiver sozinha, tanto que ela permite que o demônio devore ela. A Power tem um questionamento muito interessante do controle da vida dela, que é: a liberdade não vale a pena se você estiver sozinho, mas se você não estiver sozinho, você não tem controle da sua vida. E finalmente o Aki. Ele foi um dos mais fascinantes para mim quando ele apareceu. Ele leva o nosso menino motosserra para um beco e humilha ele, bate nele, tudo isso para que o menino motosserra saia da agência. Essa foi a forma sutil do Aki demonstrar afeto e de que ele se importa. Esse primeiro contato fica clara a inveja que o Aki sente do Denji, mas não é uma inveja ruim, é uma inveja de que o Denji pode escolher o seu destino, uma escolha que o Aki nunca teve. Denji deixa claro que só aceitou esse trabalho por causa da Makima. Assim, ele parece ter controle da sua vida. Mesmo assim, está fazendo a escolha errada, que é entrar numa agência para caçar demônios, que muita gente acaba sendo morta de forma terrível. E o menino tá lá por causa de uma mulher. Na cabeça de Aki, parece que ele tem uma escolha. Ele tem uma opção. E eu pensei nessa hora que talvez esse fosse o maior sonho do Aki. Ter uma opção, ter alguém para intervir pela vida dele. Ter alguém que pudesse ajudá-lo a sair de tudo isso. Ter alguém que batesse nele e falasse: vai embora. Mas infelizmente isso não aconteceu e ele acabou no cenário que ele tá. Eventualmente ele acaba descobrindo que o Denji também não tem uma escolha. E depois disso ele começa a agir de uma forma até mais amigável, como se tivesse com um pouco de pena de toda a situação, mas ainda se mantendo indiferente. Esses três personagens chegaram exatamente no mesmo lugar por culpa de terceiros. Nenhum deles conseguiu moldar o seu destino. Apenas foram arrastados por diversas consequências. Mas tem uma personagem que foge disso. Makima é a única que controla o seu destino e também controla o destino de todo mundo que está na agência de segurança. Basta uma ordem e uma pessoa a menos. É como se todos estivessem na palma da sua mão e ela apenas escolhe quem vai esmagar. Desde que ela aparece, fica claro que o controle é importante para ela. E é interessante como ela gosta de dar a falsa sensação de controle para as pessoas que estão ao seu redor.
A forma que ela começa agindo me fascina bastante, porque ela age como um relacionamento abusivo. Ela cria uma dependência emocional e sempre consegue se adaptar muito bem a cada sonho. E um detalhe que eu achei muito bom, isso aqui o autor acertou muito bem, é que depois que a máquina é apresentada, as portas se tornam alguma coisa muito importante para o mangá. Todas as portas só se abrem se a máquina permite. Um outro ponto que eu achei fascinante, mas esse é um crédito para a equipe de animação, a abertura tem muitos simbolismos, mas o que mais me fascinou é no final. Power e Denji estão na parte de baixo do muro, onde tem uma pintura muito fofa, cheia de cores, e os dois estão num estado meio selvagem, representando a ignorância e a inocência deles. A Aki está em cima de uma montanha de neve, olhando para uma paisagem mais cinzenta e realista. Ele não é inocente como a Power e o Denji. Ele tem noção do mundo que vive. Pelo menos ele acredita que tem noção da verdade. Mas, bem, ele está em cima de uma pilha de neve, e o que a neve faz de melhor é derreter. Assim mostrando que a sua verdade não é sólida. Ele é tão ignorante como as pessoas que estão embaixo dele. E por fim, a máquina que está em cima de uma pilha sólida de livros e está olhando por cima do muro. Ela detém todo o conhecimento e ela passa para baixo o que ela está vendo. Só que ela passa da forma que ela quiser, porque quem vai questionar ela? Ninguém está vendo nada. Aqui funciona muito bem e tem meu fascínio, porque eu realmente achei muito interessante esse começo com esses personagens, com essas motivações, mas infelizmente eu não posso falar isso do resto do mangá. E é a partir daqui que eu vou começar a chutar o nosso menino motosserra. Olha, se você quiser sair, tudo bem, e eu realmente gostei do anime, pelo menos eu tô me divertindo vendo ele, e tô até fazendo cosplay da Power. Se você for no mesmo evento que eu tô, cara, vão ficar todo mundo junto imitando motosserra, que eu vou estar me divertindo horrores. Mas agora que eu já falei do meu sonho de ficar imitando motosserra em evento, vamos falar do mangá, e eu odiei ele. Todos esses conceitos que eu falei se perdem. Todos os personagens se tornam tão vazios. E isso se deve muito por causa do ritmo. Como eu disse, eu tô assistindo, eu tô me divertindo, mas quando eu fui ler, eu notei muitas falhas. O mangá tava indo para um caminho que eu gosto, mas foi se perdendo com personagens mal desenvolvidos, uma pequena confusão do autor na parte de escala de poder. Não é uma coisa sutil nem divertida, é apenas uma fantasia caótica de poder. Ai, Maru, mas essa é uma história para ser apenas caótica. Ela tem que ser assim. Não! Animes caóticos são meus favoritos, principalmente quando você termina com depressão e refletindo o sentido da sua existência. Um bom exemplo de anime caótico é Devilman, que estranhamente tem os mesmos questionamentos, elementos, enredo que Chainsaw Man. Eu não tô falando que uma obra é plágio da outra, não. Mesmo tendo muitos elementos semelhantes. Mas Tatsuki é fã do Gonagai. E quem não é? Quando você está escrevendo alguma coisa, é muito normal você puxar elementos do seu subconsciente. Elementos que geralmente são importantes para você e fizeram parte de você. Isso é uma coisa tão natural de acontecer que às vezes você está puxando elementos de uma outra obra e nem está percebendo. Você acredita realmente que tudo aquilo é novo, que ninguém nunca fez aquilo, você está sendo a primeira pessoa que fez. Obviamente, Devilman tem muitos elementos que já foram usados milhares de vezes. Mas eu acho muito interessante como todo enredo se repete. Só que do ponto de vista do Tatsuki. Assim, eu não tô falando que é plágio. Eu só tô falando que o Tatsuki se inspirou muito nessa obra, talvez conscientemente ou não. Eu não pesquisei muito para ver se ele se inspirou ou não. Eu só vi que muitas pessoas que trabalharam Devilman da Netflix estão nessa produção agora. Mas por causa disso, se torna um pouco impossível não comparar as duas obras. O Denji, ele não é um personagem bom. Eu entendo perfeitamente a construção dele. Tipo, é uma pessoa que tá passando pela puberdade em meio a todo o caos e é alguém que teve uma vida cheia de privações. Então, é normal ele ter sonhos limitados e idiotas. Mas a forma que ele age me irrita muito porque ele foi feito de uma forma irritante e em certos momentos parece que ele vira apenas um personagem de bordão. Você pode fazer um drink game de toda vez que ele falar peitos, você vira um shot. Você vai terminar em coma alcoólico. Um exemplo de como ele poderia ter sido desenvolvido é o Akira.
Ele também tá passando pela sua puberdade e ele também tem um sonho limitado e fica com o seu desejo idiota pela Miki por muito tempo, chegando a ter muitos diálogos que é apenas ele falando do corpo dela. Mas eu não consigo odiar ele da forma que eu odeio o Denji, porque eu vejo bem mais desse personagem quando ele é empático pelas pessoas. O que acontece um pouco com o Denji, só que é uma coisa bem rápida. Não me causa nenhum impacto. Mais pra frente ele realmente chega a mudar, chegando a evoluir bastante. Só que tem um pequeno detalhe sobre essa mudança que é: eu já odeio esse personagem com todas as minhas forças. Eu só desejo a morte dele. Eu não quero que ele seja feliz. Eu quero que ele sofra. O que é bem triste porque ele é uma motosserra. E os personagens com motosserra sempre são os meus favoritos, porque eu acho uma ótima arma. Para falar a verdade, todos os personagens parecem um pouco vazios. Quando eu olho para eles, eu não consigo lembrar das suas personalidades. Apenas coisas genéricas que eu já vi em outros lugares, como ali é um Sasuke, a menina louquinha, a gostosa malvada. Quando eu falei de Corpus Party, eu mencionei que nenhum personagem era realmente desenvolvido, porque isso não importava. Mas você consegue criar um vínculo com todos eles porque você já viu essas personalidades em outros animes. Assim você se apega ao conceito deles. Isso é bom porque me fez ter muito apego pela Power e pelo Aki. Só que o Aki é bom. Ele só não foi bem desenvolvido e foi cortado muito cedo. O menino tinha futuro. Ele estava indo bem. Ponto positivo para a obra. E é aqui que eu entro num ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, que é legal que a obra tem consequências. Não é apenas um mangá que todo mundo é amigo e que mesmo no meio do caos não acontece nada, todo mundo continua bem. O máximo que tem é alguém perder um braço. Mas ao mesmo tempo isso pareceu para mim uma estratégia muito fácil para o autor não ter que desenvolver alguns personagens. Não tô falando do Denji, ele é o único que tem um foco real e um desenvolvimento. Mas eu tô reclamando de uma coisa que é super normal nesse gênero. A Makima, ela não é uma boa vilã. E isso é culpa do autor, que não pareceu saber muito bem o que ele queria no começo com ela. Ele não soube estabelecer muito bem o tom do mistério dela para mim. Às vezes parecia que ele queria alguma coisa semelhante ao Ryu, de Devilman também, que é um sociopata. Obviamente essa pessoa é um vilão, mas você fica na dúvida por causa do relacionamento que essa pessoa tem com o personagem principal. Porém, de repente, o autor mudava de forma sutil e entregava um diálogo super expositivo e você ficava, tá, ela é uma vilã então. Só que daí ele voltava e você ficava, não, ela não é uma vilã. Daí, tá, ele é um demônio. Não, volta. Isso eu achei um pouco ok. Tanto que na hora que você descobre o grande segredo dela, eu já tava, tá, então era um segredo. O mangá, ele tem um ritmo horrível. Principalmente depois que o menino Aki vai com Deus. O mangá, depois disso, pisa no acelerador. E eu sou completamente contra o que acontece com a Power. A Power merecia muito mais, assim como o Aki. O Zé Pistola merecia ir mais longe. Eu tava gostando muito do arco dele. Me senti enganada, porque me falaram que era violento e maduro. Ele realmente aborda muitos assuntos, mas acaba perdendo bastante o ponto maduro, virando apenas assuntos vazios. No começo é bem maduro e interessante, mas depois fica apenas, ok. Violento? Bem, se você só acompanha Shounen, eu acho que é um nível de violência aceitável, mas não cria nenhum desconforto como me prometeram. Eu acho que talvez no final eu não tenha entendido o conceito de um shounen, porque eu achei tudo tão ruim. Mas também o ritmo do mangá é muito ruim e o caos é meio que uma desculpa para tudo, como você nunca sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. Isso seria bom se tivesse coerência, só que não tem. É apenas caótico. Mas eu acho que é isso, já vão me odiar por eu falar mal desse anime. Com isso, sabendo que minha opinião pode ser um pouco tendenciosa por eu não estar acostumada com esse tipo de anime, fica aqui a minha dica sincera para você, com seu próprio critério, assistir e ler Devilman. Até!